Graça e paz, irmãos e irmãs, mais um domingo aí que vamos continuar falando sobre o nosso tema, uma vida centrada em Cristo. E hoje, para darmos continuidade, nós vamos ler, continuar lendo o primeiro capítulo aí do livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 14, tá? Capítulo 1, do versículo 9 ao 14. Na minha tradução, fala: Paulo ora pelos colossenses. Por esta razão também, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui Paulo, novamente, ele usa essa expressão de que está orando pela vida dos irmãos. Paulo, ele era muito, vamos dizer assim, uma pessoa diligente e contínua em suas orações em favor das igrejas. Ele sabia que isto era algo importante. A oração, é algo importante. Mas, começando hoje, então, nesse nosso estudo, nós vemos que Paulo orava e nós queremos fazer uma pergunta. Oramos por quê? Oramos para quem? Será que nós oramos pelos objetivos? Paulo é bem claro aqui, quando ele vai dizer por que ele está orando, qual o objetivo de sua oração e também por quem que ele está orando. Alguém falando assim, se dependesse das nossas orações, será que o reino de Deus estaria avançando? Se dependesse da nossa oração, a vida de outras pessoas mudariam? Ou somente a nossa vida e as nossas circunstâncias são alvos da nossa oração? Quando nós temos uma vida centrada em Cristo, nós vamos orar para que outros também possam obter o mesmo que nós, ou seja, a graça, a verdade do Evangelho. Então, quando nós temos essa vida centrada em Cristo, nós vamos orar de uma maneira mais específica. Nós vamos orar pelos outros, orar para que haja crescimento espiritual e para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então, eu tenho enfatizado, não me entenda mal, mas muitas vezes nós falamos muito sobre a quantidade da oração, mas eu queria dizer para você que, quem sabe, nós não chegamos a precisar de uma grande quantidade de oração, mas uma qualidade de oração. Paulo, ele tem os seus momentos assim de oração, mas você percebe a qualidade da oração. O centro da sua oração é Cristo. Ele ora pelas pessoas, ele ora pelas igrejas, ele ora para que pessoas possam ser mudadas, transformadas, enfim. É lógico, Paulo também ele ora pelos seus problemas, pelas suas lutas, pelas suas dificuldades. Não é nenhum pecado você fazer isso, mas é pecado quando você não ora para que a expansão do reino aconteça, para que outras pessoas cheguem a conhecer o Evangelho. Isso sim é uma falha nossa e nós precisamos pedir ao Senhor que nos corrija. Porque muitas vezes a nossa oração é voltada para nós mesmos. Ali no livro de Marcos diz assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o que adianta nós conseguirmos as benesses ou o favor do Senhor aqui nesta vida e perdermos o reino de Deus? Pense sobre isso, como que está, não a sua quantidade de oração, mas como que está a qualidade de oração na sua vida. E Paulo aqui,
O objetivo dele é orar para que os irmãos possam crescer espiritualmente. Porque crescendo espiritualmente, esses irmãos poderiam combater as heresias que estavam vindo, os ventos de doutrinas que estavam chegando. O William Barclay, ele, num dos seus comentários sobre a oração, ele diz assim: infelizmente, nós oramos da seguinte maneira: Senhor, mude a sua vontade e faça a minha. Será? Eu fiquei pensando, isso é algo desafiador, irmãos. Mas muitas vezes, não com estas palavras, mas muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, eu quero que a minha vontade prevaleça em detrimento da tua. E aqui então Paulo está dizendo assim: olha, desde que nós ouvimos falar, né, de vocês, nós estamos orando. E aí então ele diz assim: o que ele vai pedir? Que eles transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Está aí no versículo 9. Pleno conhecimento. Paulo está usando a palavra plerou no grego, que é encher totalmente, é completar, é não ter nenhum espaço vazio. E esse conhecimento, a palavra epignosis, tem a ideia assim de um conhecer experimental, relacional. Paulo está dizendo, não é só, mas é conhecer aquele que é o maravilhoso conselheiro, é ter o temor ao Senhor para ter a sabedoria do Senhor. E então, esse conhecer também é o conhecimento da vontade de Deus. Porque o conhecimento da vontade de Deus, ele é essencial para o crescimento espiritual. Se eu não conhecer a vontade de Deus, eu não vou crescer espiritualmente. E se eu não fizer também a vontade de Deus, eu tenho que conhecer e fazer a vontade de Deus, e dessa forma eu vou crescer. Sabedoria. Paulo queria que eles tivessem assim um conhecimento dos primeiros princípios. Ou seja, Paulo está dizendo assim, não é qualquer tipo de conhecimento, mas é o conhecimento dos princípios estabelecidos por Jesus. Lembre-se, nós falamos na aula passada sobre a verdade do Evangelho. Então era o conhecimento experiencial, relacional, com esta palavra viva do Evangelho. E aí, então, nós lemos também, nesse versículo 9, na minha tradução traz assim, para que tenhamos entendimento espiritual. Outras traduções falam de inteligência espiritual. É interessante, nós vemos aí inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência disso, inteligência daquilo. E a Bíblia, há mais de 2000 anos, tem falado que nós precisamos ter uma inteligência espiritual. Paulo, ele diria ali em Coríntios que nós precisamos ter a mente de Cristo. Por que eu tenho que ter o conhecimento e essa inteligência espiritual? Porque a partir do momento que eu conheço a verdade do Evangelho, eu preciso aplicar essa verdade na minha vida. Então essa inteligência espiritual, nós podemos dizer assim que é a capacidade de aplicar os princípios bíblicos a cada situação que acontecer em nosso viver. A aplicação prática da palavra de Deus. Isso vai trazer para nós, irmãos, discernimento. Isso vai trazer para nós crescimento. Por isso que Paulo está dizendo assim, olha, eu estou orando para que vocês tenham sabedoria, eu estou orando para que vocês tenham um entendimento espiritual. Meu irmão, eu desafio você, comece a orar, fala, Senhor, dê para mim, dê para a minha família, dê para a nossa igreja realmente a sabedoria. Dê para a nossa igreja, Senhor, realmente uma inteligência espiritual. Porque a partir do momento, queridos, que nós tenhamos essa inteligência espiritual, nós vamos ter inteligência emocional, nós vamos ter uma inteligência relacional, nós vamos ter essa inteligência espiritual que transcende as demais inteligências. Nós vamos ter a capacidade para discernir, para perceber
não só reconhecer o mal, mas nos afastarmos do mal. É o que Paulo escreve ali na carta dele à igreja em Éfeso, no capítulo 4, versículo 14. Eu vou ler na versão transformadora. Paulo fala assim então para esses irmãos: então, não seremos mais imaturos como crianças, levadas de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Então, perceba isso, queridos. Se eu tenho sabedoria, se eu tenho inteligência espiritual, se a igreja tem essa sabedoria, se a igreja tem esse entendimento espiritual, ela não será, numa outra tradução, diz, como meninos inconstantes levados pelo vento de toda e qualquer doutrina. Então, amados, por isso, uma vida centrada em Cristo é uma vida que nunca deixa de orar. Ela ora sem cessar. Ora para que Deus encha de conhecimento. Ora para que Deus possa dar essa inteligência espiritual. Quando nós lemos no livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6, ali nos fala de um dos motivos pelo qual o povo estava perecendo. E a ideia, assim, o meu povo perece por falta de sabedoria. Meu povo está sendo destruído, perecendo, por falta do quê? Por falta de sabedoria. Podemos dizer que seriam como os meninos inconstantes levados pelo vento de toda a doutrina que Paulo descreve no livro de Efésios. Então, amados, hoje a igreja, se a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a igreja sou eu, é você, somos todos nós, se nós não mantivermos uma sabedoria e uma inteligência espiritual, infelizmente nós iremos ceder às astutas ciladas do inimigo. Que perceba, como falamos na citação de C.S. Lewis, o inimigo não quer que deixemos de ser cristãos, mas ele quer que nós deixemos de ter uma vida centrada em Cristo. William Barclay, ele também escreve o seguinte, que muitas vezes estamos tentando não tanto fazer a vontade de Deus, mas estamos querendo que Deus nos escute. Nós queremos e devemos aprender a escutá-lo. Então, muitas vezes, amados, o nosso grande esforço é para que que Deus venha a nos escutar, sendo que o nosso maior esforço tinha que ser realmente que nós possamos aprender a escutar o Senhor. Assim como o jovem Samuel, ele disse: fala que o teu servo ouve. E a partir do momento que Samuel aprendeu a ouvir a voz do Senhor, fez toda a diferença. Por quê? Porque Samuel, ao ouvir a voz do Senhor, passou a ter sabedoria, passou a ter uma inteligência espiritual. Ali no livro de Provérbios, no capítulo 9, verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo, ou seja, o conhecimento de Deus, resulta em discernimento. Ou seja, vamos aplicar o conhecimento da vontade de Deus. Vamos ter a inteligência espiritual para podermos realmente aplicar a palavra de Deus, o conhecimento da vontade de Deus em toda e qualquer circunstância. E aí então nós manteremos aquela tríade. Lembra que falamos fé, amor e esperança. No versículo 11, Paulo, falando à igreja de Colossos, diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então perceba aqui, fruto do Espírito, longanimidade, alegria, essa perseverança, podemos até citar também domínio próprio. Então fortalecidos
pelo poder de Deus. Por isso eu preciso conhecer a verdade do Evangelho, eu preciso ter uma vida centrada em Cristo, e aí a partir deste poder que emana de Deus, que é fonte de todo o poder, vamos ter perseverança, vamos ter paciência, né? Longanimidade aqui nós podemos traduzir também como paciência, né? Mas vamos manter a alegria, porque muitas vezes você pode esperar. Eu esperei de uma maneira impaciente. A Bíblia diz: esperei pacientemente no Senhor. Ou seja, você vai ter um esperar, mas com alegria. Vai manter a alegria, apesar das esperas. Paulo, então, pede que perseverança e paciência, essas duas qualidades, que não podem ser vencidas em nenhuma situação, porque elas vêm através do poder de Deus. E o poder de Deus nada nem ninguém pode deter. Então não é uma resiliência, é uma perseverança, porque perseverança é um produto que vem em consequência do poder de Deus e não de nenhuma ação humana. Lembre-se, nós estamos falando de uma inteligência espiritual e não de algo humano, mas algo que vem da parte de Deus. Né? Porque aqui a palavra perseverança, no grego, hipomone, não é somente uma capacidade de suportar. Não é aquela resiliência humana que se diz por aí, mas é uma habilidade de manter esta alegria, apesar das circunstâncias, e esta alegria, apesar das circunstâncias, redunda em glória para Deus. É uma paciência também aqui, essa longanimidade que Paulo está pedindo para a igreja, tem a ver, queridos, paciência com outros. A paciência com outros irmãos. Porque muitas vezes é fácil a gente perder a paciência com os irmãos. É fácil nós perdermos a paciência como igreja. Então, Paulo fala assim: eu estou orando para que vocês possam ter esta harmonia. Porque se há unidade, nós falamos disso quando tratamos dos salmos dos peregrinos, se há unidade e nós estamos na unidade do Senhor, ali Ele ordena a sua bênção. Por isso, uma das astutas ciladas do inimigo é provocar realmente, vamos dizer assim, a divisão na vida da igreja. E lembre-se, nós temos falado, sobre divisão, sobre várias heresias, que estavam sendo apresentadas a esta igreja. E a palavra heresia no grego, ela também pode ser interpretada como divisão. Então, uma heresia é igual divisão. E o inimigo, muitas vezes, ele não vem com uma proposta indecente de uma religiosidade totalmente desprovida do evangelho, mas ele vem com a heresia da divisão. Por isso, precisamos de orar para termos essa sabedoria espiritual, e a partir então da sabedoria espiritual vamos ter compreensão, vamos ter discernimento, e então nós vamos poder orar uns pelos outros para vivermos todos, como diz aí, de uma maneira digna, o versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, ou seja, toda a nossa vida, tudo quanto nós fazemos, tudo o que viermos a fazer é para o inteiro agrado do Senhor, é para o seu bom propósito. F. Bruce, um comentarista bíblico, ele diz assim: por que eu tenho que ter essa inteligência espiritual? Por que eu tenho que ter essa sabedoria? Por que eu tenho que ter esse conhecimento? Então, a ideia de Bruce é o seguinte: conhecimento correto da vontade de Deus deve nos levar a um comportamento correto. Podemos dizer que primeiramente com Deus e depois uns com os outros. Ou seja, nós temos um comportamento adequado para com Deus a partir de um conhecimento adequado. Se você tiver o conhecimento adequado, você vai ter o comportamento adequado para com Deus e também para com as pessoas, com os outros. Por isso, uma vida centrada em Cristo é uma vida que ora até por aqueles que o perseguem. Uma vida centrada em Cristo é uma vida que ora até pelos inimigos. A vida centrada em Cristo
é aquela que vai orar em todo o tempo, porque crê que a oração traz este poder de Deus, e é o poder de Deus, a força do Senhor, que vai produzir então a perseverança e a paciência. E dessa forma, queridos, nós voltamos àquela ideia, né? Nós temos orado para que todos nós, como pessoa, como família, como igreja, possamos estar crescendo no Senhor, sermos continuamente fortalecidos pelo Senhor. Porque a partir do momento que nós formos fortalecidos pelo Senhor, nós vamos ter força, resistência, nós vamos poder resistir no dia mal, depois de termos passado por todas as coisas, permanecermos firmes na presença do Senhor. Paulo, ele então vai orar e vai pedir isso para a vida da igreja, né? Para que eles possam realmente ser idôneos, porque há uma herança do Senhor para a vida deles, né? O William Barclay, né, que é um comentarista que nós sempre estamos citando, ele fala assim que a importância de termos a sabedoria espiritual, essa mentalidade espiritual, que é muito importante. Ele diz, porque o grande problema da vida não é saber o que fazer, mas fazer. Em geral, estamos bem cientes em qualquer situação do que nós devemos fazer. Nosso problema é colocar este conhecimento em ação. O que precisamos é do poder de Deus. E este poder nós recebemos quando buscamos a Deus em oração. Lembra, Paulo, ali em Romanos, ele diz assim, o bem que eu quero fazer não faço. Já o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E ele diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? Se nós ficássemos só nessa parte, nós diríamos assim, então é um problema muito sério. Porque você quer fazer o bem e não consegue. Você não quer fazer o mal e acaba fazendo. Mas na continuidade, Paulo diz, mas graças a Deus por Jesus. Então a vida centrada em Cristo, queridos, não vai só trazer para mim o conhecimento, mas como eu posso aplicar a graça de Deus, o poder de Deus, aplicar realmente esta presença santa do Espírito Santo na minha vida e em todas as circunstâncias. Aqui, Paulo diz assim, que o Senhor é que nos faz idôneos. A palavra idôneos aqui também nós podemos dizer assim, Ele nos qualificou, nós fomos qualificados pelo Senhor, e essa qualificação, que eles veio, como diz Paulo, aí no versículo 13, que Ele nos libertou do império das trevas. Isso veio porque nós fomos libertos. Paulo está dizendo para esses irmãos, olha, não se esqueça disso, que Ele nos libertou ou nos resgatou do quê? Do poder das trevas. E aí o que Ele fez? Ele nos transportou, nos trouxe para o reino do Filho amado. Então Paulo diz que nós fomos transportados, fomos removidos, ou seja, de um lugar para o outro. É isso que nós lemos ali no livro de Apocalipse, quando o Senhor chama a atenção da igreja em Éfeso, ele fala assim, ó, lembra, pois, de onde caístes, né? E veja onde você está agora e volta ao teu primeiro amor. Então Paulo está dizendo assim, antes nós estávamos aqui, agora nós fomos removidos para a presença de Cristo. Antes era trevas, mas agora é o reino do seu Filho amado. Então, uma vida centrada em Cristo é uma vida que vive no reino de Deus. No reino de Deus tem as regras de Deus, os princípios de Deus e essa redenção, ou seja, nós fomos comprados e foi pago um alto preço pelas nossas vidas. Fomos resgatados das trevas para vivermos na luz. Por isso, a vida centrada em Cristo é uma vida que busca sempre estar na presença do Senhor, e na presença do Senhor tem a luz. E aí então, na presença do Senhor, nós estamos no reino de Deus, porque o reino de Deus é onde há o governo de Deus.
Então não se esqueça disso. E aí Paulo estava lembrando a esses irmãos: olha, vocês fazem parte do reino de Deus, vocês já têm tudo que é necessário em Cristo Jesus. Então não se deixem seduzir pelas circunstâncias, não se deixem seduzir pelo engodo do inimigo, para que vocês possam viver realmente a cada momento, né, na presença do Rei dos Reis. Também uma outra citação do Barclay, né, que sempre me chama a atenção, ele diz assim: não há nada neste mundo tão prático quanto a oração. Então, por isso que eu falei que nós precisamos ter uma qualidade de oração, porque oração também é uma prática, é algo prático, é algo real. Não vivemos num mundo cercado ali, numa mística, né? Mas a oração é o que vai nos capacitar para as ações. É a oração que vai nos capacitar para os relacionamentos saudáveis. É a oração que vai nos permitir frutificar. É a oração que vai trazer para nós essa perseverança nas adversidades, paciência nos relacionamentos com outras pessoas. Enfim, nós precisamos a cada momento, queridos, realmente estarmos nos perguntando se nós estamos vivendo, né, nesta nova dimensão de vida, uma vida centrada em Cristo Jesus. Paulo ainda diz, né, que nós temos a remissão de pecados. A remissão de pecados. E essa é uma coisa muito importante, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa ministrando numa igreja e falando o seguinte: todos nós temos pecado, quem não os tem? Sabe, queridos, isso pode soar talvez um tanto espiritual. Mas eu fiquei pensando, se a pessoa tem pecado, então por que ela não confessou? Porque a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel. E Ele perdoa, e não só perdoa, mas purifica. Eu digo assim que se você pede perdão, você recebe duas coisas: perdão e purificação. Nós precisamos ter a dimensão, queridos, do que realmente é o pecado. O pecado é uma transgressão voluntária, contumaz, contra a vontade de Deus. Então, se nós buscarmos ter essa inteligência espiritual, buscarmos realmente para fazer a vontade do Senhor, nós temos que entender que o Senhor nos purificou. Sim, é possível nós voltarmos novamente ao pecado, sim, é possível pecarmos novamente, sim. Talvez vamos pecar, sim, talvez vamos pecar, mas nós temos que entender que Cristo nos purificou. E porque Ele nos purificou, eu tenho livre acesso ao trono da graça. Isso me faz lembrar de uma história de uma pessoa que ele teve problema com alcoolismo durante muitos anos. E quando ele já estava mais ou menos com 60 anos, ele se converteu. O Senhor o alcançou. A verdade do Evangelho realmente é uma coisa transformadora. E ele então estava na igreja, e naquele dia na igreja uma menina, talvez de uns 8 anos, foi à frente, né, naquele momento, e cantou uma linda canção. Um louvor. E aquela música realmente foi uma bênção para toda a igreja. E logo em seguida, esse irmão, ele iria dar o seu testemunho. E quando ele foi dar o testemunho, ele começou dizendo o seguinte: sabe, irmãos, eu gostaria de ser tão puro quanto esta menina que acabou de cantar. Graças a Deus que aquele pastor que conhecia a verdade do Evangelho disse: mas irmão, você é tão puro quanto ela porque o sangue de Jesus te purificou. Sabe, irmãos, muitas vezes essa é uma história real, mas é uma coisa que muitas vezes nós não percebemos. Nós ainda continuamos presos aos nossos pecados que foram confessados. E pecado confessado, queridos, é pecado perdoado. Nós fomos transportados
nós não estamos mais aqui nas trevas, mas estamos no reino da luz, estamos no reino do Filho amado. Então, o que Paulo estava trazendo para essa igreja dos Colossenses é: olha, lembre-se a sua posição em Cristo Jesus. Procure ver tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Uma das grandes seduções do inimigo nesses dias é nos fazer esquecer realmente de que toda a suficiência, todo o dom perfeito, tudo aquilo que nós precisamos realmente está em Cristo Jesus, e nele nós podemos realmente ter esta vida centrada nele, e nesta vida centrada em Cristo nós temos todo o perdão, toda a graça, toda a força para nós vivermos uma vida fortalecidos pelo poder de Deus, com paciência, com perseverança, com alegria em todos os momentos. Vamos fazer uma oração. Pare um pouquinho, tome realmente ciência daquilo que é a verdade do Evangelho e perceba, será que você tem vivido, eu tenho vivido, nós temos vivido esta verdade do Evangelho? Ou seja, o que Cristo fez está consumado, foi suficiente. Agora não precisamos mais de sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. Não precisamos nos sacrificar como seres humanos, nos sacrificarmos para pagarmos um preço. Já foi pago o preço. Tome posse disso. Senhor, muito obrigado pela certeza do teu amor e cuidado para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque esta oração de Paulo, que orou pela igreja em Colossos, e eles foram fortalecidos pelo teu poder, segundo a força da sua glória. Senhor, esta oração também nos alcança nesta manhã. E eu quero, Senhor, realmente que cada um dos irmãos e irmãs, todos aqueles que estão nos assistindo, possam realmente, Senhor, ser fortalecidos no homem interior. Sejam pessoas que tenham esta inteligência espiritual, possam crescer realmente no pleno conhecimento do Senhor e que, através disso, possamos viver de modo digno para o inteiro agrado do Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém.